Fala galera, quem fala é o Lopes. Você já parou para pensar que o agronegócio brasileiro é um dos mais fortes do mundo e que você pode se tornar sócio dele? E melhor, você vai receber todos os meses uma renda passiva caindo na sua conta, tal qual como se você estivesse investindo em fundos imobiliários. Mas calma aí, para você entender esse mercado, eu vou te explicar como é que ele funciona e como é que você pode aproveitar as oportunidades que ele vai te proporcionar. Fiagros, ou seja, os fundos imobiliários ligados ao agronegócio, como assim a gente pode comparar? Nada mais é do que o mesmo tipo de investimento que fundos imobiliários, mas ligados ao setor de agroindústria. Ele investe no agronegócio e a partir dos lucros do agronegócio, ele retorna para você em forma de rendimentos. Ele existe desde o ano de 2021, sim, é recente, mas já vem dando frutos expressivos. Mas claro que a gente não pode colocar todo o nosso dinheiro em um só pote, porque a gente compreende que tudo isso pode dar errado. A gente entende que é um mercado recente e tem sim os seus riscos, mas é uma boa forma de você diversificar e ter renda passiva todos os meses. O melhor de tudo isso é que, vou te falar, ele é isento de imposto de renda, assim como os fundos imobiliários. Só isso daí já deixa todo esse negócio mais atrativo para nós. Pensa assim como com investindo em fundos imobiliários, você pode ser sócio de imóveis, de shoppings, lajes corporativas, galpões alugados pelo Mercado Livre, pela Amazon, pela Shopee, utilizam como centro de distribuição e pagam a você, investidor, uma renda passiva todos os meses. Você também vai poder investir em fazendas de soja, fazendas de gado, fazendas ligadas à produção, cultivo e realização do etanol, da cana-de-açúcar, aproveitando todo o rendimento que esse mercado tem para te dar. Você quer aprender a investir, a entender como funciona o mundo dos investimentos, tudo de maneira simples e fácil, para que você possa traçar uma estratégia de longo prazo que vai te permitir construir patrimônio, ter liberdade financeira, se aposentar sem depender do INSS e numa melhor gestão do seu tempo, escolhendo o que você quer fazer, quando você quer fazer. O link do meu curso está aqui embaixo, tá, galera? Vai lá, entende os princípios onde a gente trabalha para que você possa pôr em prática e mudar a sua realidade. Imagina só, um caso prático que eu quero compartilhar com vocês aqui. Se você investir no VCRA11, que é um Fiagro, R$ 10.000, ele vai te dar em renda passiva aproximadamente R$ 1.900. Se você pegar esse mesmo valor ao longo de 5 anos, você vai ter acumulado em dividendos R$ 9.000, que todos os meses pingou na sua conta. Parece loucura, não? Mas esses R$ 9.000 não conta com reinvestimento dos dividendos, não. Mas imagina só, se você pega os dividendos e reinveste, isso se torna uma bola de neve. Preciso fazer um parêntese aqui. Nada disso é recomendação de investimento, nem que você tem que aportar de vez os R$ 10.000. É somente um caso prático, para que você entenda que pode ter renda passiva todos os meses. Pode começar com R$ 100, com 80, com 50. Pode começar com aquilo que você tem. Só é necessário que você comece. As pessoas que prosperaram nos mundos dos investimentos, em sua maioria, não tinham grandes quantias para ela investir, mas tinham sim consistência, resiliência e entendiam que investimento é a longo prazo para você ter bons frutos. Além disso tudo, eu preciso que você tenha o conhecimento necessário para entender os riscos associados a esse tipo de ativo. Sim, porque todo investidor toma riscos conscientes, riscos inteligentes. Tudo que você faz no mundo dos investimentos é necessário que você tenha entendimento. Quando a gente fala em Fiagros, a gente tem que dizer que o tarifaço do Trump de 50% não afetou diretamente esses fundos. Afetaram sim as fazendas e indústrias que exportam a maior parte da sua produção. Mas nem todo investimento em Fiagro é destinado à exportação. Há também aqueles que destinam a sua produção para o mercado nacional. Outro ponto que você deve entender é que o valor da cota acaba variando. Você deve estar atento ao histórico desse tipo de ativo, a rentabilidade que ele deu, aos dividendos que ele pagou, qual é a gestora, como a gestora se comporta, as informações são transparentes, há relatórios a cada mês mostrando a você o que é feito com o seu dinheiro. É importante também que você saiba que o dinheiro que você investe nas Fiagros é destinado à compra de CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio. Esses certificados emprestam dinheiro às fazendas para que elas possam, assim, aumentar sua produtividade, investir na sua produção e, assim, aumentar sua rentabilidade. Mas é importante a gente estar ligado e atento que, para isso, as fazendas têm que pagar os empréstimos em forma de CRAs que elas pegam. E tudo isso nos leva a um seguinte pensamento. O setor do agronegócio
tem sido inadimplente no pagamento primordialmente ao Banco do Brasil, um dos maiores bancos que investem no agronegócio brasileiro. E isso nos deve deixar de orelha em pé. Para quê? Para não colocar todo o nosso dinheiro em um fiagro somente. Por isso é importante a gente compreender como é o comportamento da gestora desse tipo de fundo do agronegócio. É por isso que eu quero comentar aqui com você 2 fiagros de potencial crescimento, em que a gente vai analisar para que você entenda que se assemelha muito ao tipo de análise de fundo imobiliário. O primeiro é o RZAG11. Esse fundo imobiliário, com a valorização nos últimos 12 meses de aproximadamente 13%, me deixou atento principalmente a esse tipo de mercado. Com uma cotação de aproximadamente R$ 9,00, uma liquidez de 1,5 milhão de cotas sendo negociadas e com dividend yield nos últimos 12 meses de aproximadamente 16%, além da valorização nos últimos 12 meses que eu já comentei aqui com você, esse Fiagro nos mostra que esse setor tem sim boas oportunidades. Além de tudo, quando a gente passa a comparar esse fundo do agronegócio com outras taxas, por exemplo, com a taxa CDI, com o IPCA, a gente percebe que a performance dele tem sido muito melhor. Esse fundo do agronegócio tem pago 10 centavos todos os meses de forma consistente. Tem uma ótima transparência, porque seus relatórios permitem que o investidor entenda o que é feito com o dinheiro e, além de tudo, tem um bom histórico de valorização. Já o segundo fundo é o VGIA11. Esse fundo do agronegócio nos permite ter uma boa valorização nos últimos 12 meses, de aproximadamente 20%. Custa seus R$ 9,00. Além de tudo, tem um ótimo dividend yield dos últimos 12 meses, de aproximadamente 16%, te pagando dividendos consistentes todos os meses. Além disso tudo, quando a gente compara também a índices como a taxa Selic, o IPCA, a gente percebe que esse fundo tem tido sim uma ótima performance. E olha que está difícil competir com a renda fixa. Isso nos faz perceber que há boas oportunidades dentro desse mercado. Mas não é só isso que a gente tem que analisar. A gente deve ver principalmente os relatórios mensais que são emitidos por esse tipo de fundo. Valeu, galera, e até a próxima.